absurdo. Ele é absurdo, é desenroladaço. Consegue entender que sempre você tá aprendendo? Sabe Sim. essa coisa que, tipo assim, ó, tudo é muito novo perto dele? Tudo é Aham. muito novo, porque eu estudo bastante, só que ele tá estudando o tempo todo, só que Aham. ao mesmo tempo a gente tá seguindo caminhos diferentes, mas onde tudo se conecta. Só que Sim. automaticamente o caminho que eu vou seguir, ele já passou. Então isso aqui tá sendo tipo assim, ó, tô dando aula. E tipo assim, há muito tempo. Só que você vai aprendendo questões lúdicas, questões da Aham. questão da educação física em si, questões de você entender como uma criança, como ela se impõe, como um adolescente, pessoas de terceira idade. Então, tipo assim, ó, ele vai montar um livro, já tá pronto, só tá pra lançar Ele o tá livro. escrevendo? Escrevendo um livro Que sobre massa! aula. Legal ele vir aqui, né? Não, Ó, seria opa, maravilhoso. ó. Legal, né? Porque é muito Convite, raro Diogo. a gente conseguir entender que nem sempre um bom dançarino é um bom professor. Total. Porque é muito fora de mão, cara. São mano, coisas diferentes. Algo pessoal, com uma questão que você trabalha com a vida, com o sonho das pessoas, tem que ter um puta de um cuidado. Você não pode passar uma informação totalmente fora do que você não estuda. Aham. Sabe? Tipo Total. assim, eu falo muito isso porque é algo que a gente tá vivendo bastante. A gente tá vendo hoje em dia todo mundo dá aula. Todo mundo. Um exemplo, eu falo até do meu lado, que as pessoas não me conhecem e acham que eu faço parte disso. Você vai bem num evento, você se destaca, você é uma pessoa muito bem vista, e aí Aham. você começa a dar aula. Já tem que Parece estar que. no evento, né? Não, você já tem que estar dando Não, aula parece nesse que é o evento. caminho das pedras. É um Você caminho- precisa ir na Bero, você precisa ganhar Na a competição, Bero, pra depois isso. da competição você virar professor. E Ih, o caminho não é esse não, não viu, é, galera? Já põe isso na Já cabeça. para, não é desse Já jeito. vai pro Parece outro que é lado. algo que tá enraizado, né? É, Tipo, a tem que gente ser tem que ser assim. assim. Mas não, cara, porque aí você acaba se prejudicando e prejudicando as pessoas que estão fazendo a sua aula. Aham. Porque, pô, de verdade, cara. Como é que você pega uma coisa de Battle pra ensinar os primórdios, fundamentos, habilidades Alturas. que todo mundo tem que ter. Só que você Uhum. não estudou pra isso. Você Coordenação. não fez pedagogia, você não fez uma educação física, ou senão você não acompanhou uma aula de um professor a um longo prazo pra você entender essa. Adquirir esse conhecimento. E Ai, mesmo assim é é difícil difícil. você estar ali na frente. Você pode ter passado, às É. vezes, pelo processo. Processo. Mas você tá ali na frente e dar uma aula é diferente. Total. Porque agora é a sua vez. É a sua vez. Então. É a sua difícil. didática, é o seu conhecimento, é a sua vivência que você tem que passar, é a sua forma de falar. Então, tipo assim, ó, é tudo muito difícil pra ser colocado como assim, como algo tão fácil. O que você acha, então, Caraca, mano. dessa galera que, infelizmente, às vezes nem tem essa visão, né? Sim. Não tem essa sabedoria de respeitar seu próprio tempo. O que Sim. você diria, então, para os jovens aí que estão querendo trabalhar com dança, que estão, às vezes, numa caminhada, mas qual seria, assim, a dica que você dá aí para eles? Antes Por de eu. experiência Sim, própria, sim. assim, tipo Aham. assim, como você fez e como você acha que tendo seu pai como referência também, como você acha que é correto você Sim. dar o start? Antes de eu dar esse ponto A de sua vista, visão, esse ponto Uhum. de vista, eu acho que a gente tem que entender todos os lugares. Tem tanto os dançarinos que precisam dar aula por uma questão financeira e Aham. precisam correr atrás disso, E é, mas tem É. também e é a maioria. E é a maioria, É a é a maioria. maioria, é a maioria. Porque a gente precisa. Tem um rendimento, A né? gente Tem uma precisa, renda. primeiro, Tem uma todo renda. mundo pega ônibus, todo mundo tem um lugar pra morar, todo mundo Tem conta pra precisa, pagar. tem conta pra pagar. No Real. caso, você vai pro treino e aí, mano, você não fica apenas 1 hora no treino, você fica lá 3, 4 horas e durante esse tempo. E aí, mano? Não sente sede, não sente fome, Você não sente tá nada, ligado? Não tipo, sente vive nada, só só de tá lá, exatamente. vive só Não de tem como- amor, de aplauso. Ninguém vive só de amor, não dá. É, Então a gente tem que entender todos esses pontos pra antes a gente tentar dar esse ponto de vista. Uhum. Totalmente, a gente entende real que tem as necessidades básicas, mas o aprendizado e o conhecimento ele nunca pode ser estagnado, a gente nunca pode parar. Se você está dando aula por necessidade, continue estudando e continue indo atrás de pessoas que fazem isso por você. aham. Por exemplo, eu tenho que agradecer, colocar minha mãozinha pro céu e agradecer que eu tive um sensei, eu tive um mestre. Tem pessoas que não têm para Uhum. direcionar. Então, se você não tem, você vai atrás, você procura. Você precisa. Você é. necessita, é que nem no judô. Você não Sim. vai ir no judô sem ter um mestre. Você não vai mudar de Lógico. faixa sem ter alguém. Você necessita de alguém. A dança é A dança é exatamente A dança é a mesma isso. coisa. Então você precisa procurar uma pessoa para ela te dar esse direcionamento. Aham.
É isso certo? mesmo. Esses são um dos pontos principais. Agora, outro ponto também que a gente tem que colocar. Se o seu mestre, ele te direciona para você dar aula nessa velocidade, você tem que questionar, gente. Tem alguma coisa errada. Não que essa pessoa tenha uma visão totalmente fora do comum, mas eu acho que tem que ser questionado e perguntar o porquê. Pergunta se... Que já se- tão rápido começar pergunta a dar se aula. pra ele foi desse jeito. Tem que Uhum. perguntar, cara. Pergunta se pro mestre dele foi assim também. Então a gente tem que entender que tudo é uma colocação. Se pra ele foi rápido, se foi fácil. Essa questão de você começar a dar aula, você começou, tuas aulas já começou com 30, 40 pessoas, dá Aham. assim tão rápido, sem nenhum tempo de Uma qualidade. iniciação, tal. Foi tão assim mesmo, porque a gente precisa disso. Eu tive, Aham. graças a Deus, esse direcionamento do que eu precisava fazer. Então, se muitas pessoas não têm, vamos atrás. Puta, é difícil, pessoas cobram. Não tem só coração peludo na dança. É sério, tipo, não tem só coração peludo. Tem o pessoal que, tipo assim, porra, Que quer dar uma Tem- força, né? Que quer ajudar tem de treinos verdade. abertos, treinos guiados, Hoje tem, tanto meu. Sim. todo lugar. Eu vou falar de todos. Sábado, treino da Roots, da minha Aham. crew. Quinta-feira, mano, vergueiro, prática. Tá lá, Uhum. só vocês irem. Tem pessoas que já dançam lá há muito tempo, fomentam isso há muito tempo, é só você pedir. Ninguém vai te cobrar lá na hora. Total. Quarta-feira, o treino dos meninos, o Open Hip Hop, que eles estão lá de quarta-feira, acho que no Vale do É Vale do Anhangabaú. Agabaú. Isso. Tem muito lugar, fora das questões do cramping, do popping, que estão toda semana. Então, se você quer continuar, você não precisa, puta, mano, vou ter que investir. E, lógico que é um investimento. Mas você ir até lá, mesmo que seja Sim. de graça, é um investimento. Você paga Sim. condução, você paga alimentação, o seu tempo é valioso. É, o Então, seu você tem tempo que entender custa. que se você não investir com dinheiro, você investe com o seu tempo. Só que tem que investir alguma coisa. Tem, Aham. No tem pain, que no gain. fazer, lógico. No Mano, pain, não, no é, gain. não isso. tem como, E você são necessita. vários Caraca, âmbitos, mano. né? Tipo, tem essa galera da batalha, que Sim. é legal também você ir lá fazer as aulas, evoluir corporalmente, entender o que é o conceito do hip hop, ou lock, ou pop, seja qual estilo for. E tem também as questões coreográficas, as questões de palco. Isso aí já é Uhum. É, Que já é é outro rolê. Que Mas é, assim, outro que que é vai, muito importante. que é muito importante, que Sim. também vai te dar, né? Se você quer trabalhar, por exemplo, às vezes você não quer trabalhar com aula, você quer trabalhar com evento. Sim. Então você precisa. Exatamente. Só Você pra precisa gente conhecer. somar com isso. Saiba o que você quer. Total. Saiba em qual lance, em qual ambiente você quer estar. Porque tem a aula que não é aula, que é um workshop. Você quer dar o seu workshop. Então Sim. você tem que saber que você tem que dar workshop. Sim. Você quer aula regular? Mas em qual lugar você quer aula regular? Porque tem lugar E em com quem, ONG, né? com quem? Tem aula em ONG, CCA, tem aula em estúdios, tem aula em colégios, escolas, aulas particulares, você tem que saber. Ah, mas eu também não quero. Aham, Online. Ah, mas que eu hoje também não quero facilita. isso. Pô, Aí fica você meio quer fazer o quê? Você complicado, quer né? coreografar. Tá, você quer coreografar uma coreografia de uma música famosa. Aí já é outro local. Eu Aham. quero virar um coreógrafo para mostras competitivas, para campeonatos em grupo, tudo isso. Você vê quanto caminho a gente tem Meu, para tem muita escolher. coisa, cara. Tem Só que, muita tipo assim, ó, coisa. como é que você se coloca nesse lugar de saber de tudo, sendo que você não teve nem a vivência de um direito? Total. Uma vivência, tipo assim, bem feita, sabe? Você Aham. participar de todos, entender todos. A gente não vai Muita saber coisa, tudo, gente. mas a É gente tem verdade. que pelo menos passar por eles e falar, tipo assim, não, pelo menos o mínimo de conhecimento, o mínimo de vivência eu tenho a Lógico. partir disso. Eu tive um professor, cara, que ele falou assim pra mim,